eu mando outro. Muitas das vezes Deus tira eu de uma situação para abençoar alguém. E eu muitas das vezes com preguiça eu mando outro. O outro vai e as coisas não acontecem. Aí eu falo, a pessoa não teve fé. Não, eu não tive coragem, não tive fé de deixar a minha preguiça espiritual de lado para ir fazer aquilo que Deus mandou. Geazi, quando Eliseu falou isso, a mulher falou, vou ficar aqui, vou ficar nos teus pés, eu vou ficar aqui e não vou te deixar. Ele falou, se eu não for, eu penso que ele pensou assim, pastora, se eu não for, essa mulher vai ficar aqui. Então eu vou. Ele foi, chegou lá mesmo assim, Geazi foi na frente dele. Chegou lá e colocou o bordão no rosto do menino. Nada aconteceu. O menino nem se esquentou, o menino não teve reação nenhuma. Ele voltou correndo, Eliseu, a casa caiu. Por quê? Fui lá, fiz o teu bordão. E as coisas não aconteceram. Mas só que o que aconteceu, o que eu vejo é que não era o bordão que estava a bênção de Deus estava com o homem de Deus, que Deus levantou para fazer aquilo que Deus queria. E ele teve que ir. Quando ele chegou ali, ele fez o que tinha que fazer, orou a Deus, o menino ressuscitou. Glória a Deus. Nas nossas vidas, quantas promessas nós temos? Eu só estou pensando em todas as promessas que Deus usou pessoas para falar para mim, eu esqueci. E Deus não esquece. Muitas das vezes eu estou vivendo situações difíceis na minha vida, porque um dia Deus deu uma promessa para mim, e eu deixei aquela promessa aos meus olhos, morreu. Neila, vamos nos ajoelhar, vamos pedir outra, porque aquela já morreu. Não, Deus é Deus de milagre. Deus, todas as vezes que eu passo por uma situação difícil, Ele vai querer que eu olhe para Ele e fale, Senhor, eu não pedi, mas o Senhor deu, é para o teu nome ser glorificado. Se meu esposo não está na tua presença hoje, é porque o teu nome tem que ser glorificado. O que eu tenho que fazer para trazer ele para a casa do Senhor? O preço tem que ser pago. Eliseu pagou. Senhor, meu filho não está na casa do Senhor. O que eu tenho que fazer para o Senhor trazer o meu filho até a casa do Senhor? E Deus vai falar. Mas dificilmente nós perguntamos o que Deus quer de nós. E muitas das vezes nós só pedimos para Deus, Senhor, eu quero isto, Senhor, eu quero saúde, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero isto. E Deus fala, no dia que você parar um pouco, Francisco, e parar e perguntar, Deus, o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? Eu vou te dar a lista das coisas que eu quero, e não é muito. E muitas das vezes basta apenas a minha oração. Basta muitas das vezes eu não pegar a promessa de Deus, jogando minhas costas, coloco numa mochila e saio andando. Francisco, o que você tem nessa mochila? Ah, uma promessa que Deus me deu, mas já morreu, agora eu quero outra. E muitas das vezes as pessoas fazem isso. Pega uma promessa de Deus, jogam para trás. Mas Deus não quer. Deus quer que nessa noite nós acreditamos que se nós andamos com Ele, eu tenho que acreditar que aquilo que Ele falou vai se cumprir. É a sua coisa de Deus não vai se cumprir na minha vida, se eu não quiser. Porque Deus é aquele que Ele fala. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não mente, mas muitas das vezes eu minto para mim mesmo. Eu acredito que eu sou feliz, mas quando eu chego na minha casa, eu fico pensando, Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo, mas o que eu tenho que fazer para que Deus coloque aquilo na minha mão? E muitas das vezes Deus pede pouco, muitas das vezes Deus pede mais oração, muitas das vezes Deus pede, eu vou deixar você, eu quero que você saia da sua casa, vai na casa de um parente seu, que você há muito tempo não fala, um parente seu que muitas das vezes te levou para grupo, ou então um amigo seu que te levou para grupo. Eu quero que você saia de onde você está, entre naquele lugar e peça perdão para Ele ver eu operando na tua vida. Então muitas das vezes nós retardamos a bênção de Deus, colocamos para trás e pensamos, Deus na frente vai me dar outra, mas não dá. Quantas pessoas morrem com promessa de Deus? Por que morrem com promessa de Deus? Porque Deus dá a promessa, mas eu tenho que acreditar que eu tenho que dar algo para Deus. E muitas das vezes eu não estou preparado. Não estou preparado porque eu não quero. Francisco muitas das vezes não é abençoado porque ele não quer. Porque a palavra fala, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados? Não, eu tenho que olhar e falar, Senhor, se eu estou nesse buraco que eu estou hoje, andando com o Senhor, é porque a culpa foi minha. Eu não dei ouvido para o Senhor, eu dei ouvido para as promessas, eu dei ouvido para as conversas boas, eu dei ouvido para as palavras bonitas, mas quando veio a palavra de correção, eu tampei os meus ouvidos e saí da sua presença. Verdade. Tem pessoas que saem da presença de Deus, quando chega num lugar onde Deus levanta alguém e fala, irmão, se você não se converter do seu mau caminho, você vai descer a sepultura. Ele fala, Deus não mata ninguém. Realmente Deus não mata, mas eu posso abreviar o meu dia na terra. Eu posso abreviar. Igual ontem eu falei para o pastor Anderson, vim aqui para a igreja
negócio com ele. Quando eu chego lá, a mulher dele triste, ele estava no hospital Padre Bento e tal. Cadê o pastor Fraude? Ah, ele estava no Padre Bento, pastor Fraude. Ele foi lá, o irmão dele teve não sei quantos AVC, um atrás do outro. O Fábio, Eu falei, como que ele teve? Como que aconteceu? Aconteceu assim, assim, assim. Aí eu parei para ver, Senhor, por que isso aconteceu? Por que isso, o Senhor permitiu que isso acontecesse com uma pessoa que não queria saber de Deus, que não queria olhar para Deus, dar glória para Deus, uma pessoa que andava de nariz empinado e fazia o que queria, uma pessoa que pintava e bordava onde ele mora. Então foi, mas Deus não se deixa escarnecer. Então eu vejo que quando ele se viu naquela situação, igual eu falei para o pastor Fraude, pode acontecer do seu irmão não sair desse coma que ele está induzindo, porque tiveram que abrir a cabeça dele, tiveram que fazer a cirurgia, sangue caiu no cérebro dele, que ele teve consecutivos ali AVC, os amigos pensando que era por causa da droga, por causa do álcool, ele consecutivos AVC, quando chegaram lá ele estava daquele jeito. Teve que sair pro hospital correndo, mandaram para um hospital, mandaram para o outro, agora está no Padre Bento, abriram a cabeça dele e ele está lá. E a família está orando para que Deus faça a vontade dele. Amém? E muitas das vezes nós não estamos preparados para a vontade de Deus. Muitas das vezes eu orei, Senhor, resgata o meu irmão da vida que ele está, para ele morar com o Senhor aí na glória. Amém, Francisco, eu vou fazer do jeito que você me pediu, mas da minha vontade. Resgatou meu irmão da maneira que ele quis, tirou meu irmão da terra da maneira que ele quis, e eu tenho que dar glórias a Deus, porque meu irmão faleceu na presença de Deus. Então eu vejo que quando o pastor próprio falou isso para mim, esse nosso amigo, eu falei para ele, você se lembra do que aconteceu com meu irmão? Das coisas que você falava para mim? Eu estou falando para você as mesmas coisas. O importante é o seu irmão, Deus não está preocupado com o corpo, Deus não está preocupado com um corte na cabeça, Deus está preocupado que Ele quer a alma do seu irmão para morar lá em cima. Ele quer o seu irmão para morar na mansão que Jesus foi preparar. Então muitas das vezes nós andamos da maneira que quer. O ser humano faz aquilo que ele quer. Mas quando Deus faz esse vira-volta na vida da pessoa, Deus coloca muitas das vezes uma situação para a pessoa olhar para uma formiga e falar, eu sou pior do que essa formiga, porque essa formiga está andando e eu nem andar eu posso. Então eu acredito que Deus fez na vida dessa mulher algo que foi uma das mulheres, eu acredito que da época, que qualquer um que parasse para falar para ela, falava, eu acredito num Deus que faz cura, milagre, prodígios. Por quê? Porque meu filho está aí, meu filho estava morto. Meu filho não tinha sido gerado, ele estava ali, mas o homem de Deus foi lá e as coisas aconteceram. Então, para as coisas acontecerem na minha vida, eu tenho que acreditar que a palavra que sai do altar de Deus, ela está saindo não só aqui, mas está chegando no meu lar. Que a palavra que sai do altar de Deus está entrando em hospitais. Se eu acredito que a palavra que sai do altar de Deus está passando fronteiras, chegando em Bahia, Piauí, Pernambuco, independente do lugar, e está resgatando famílias, eu acredito que Deus é o Deus impossível. Eu não posso limitar o Deus que é tão grande, um Deus que fez tudo aquilo que fez, e ainda eu falar, Senhor, abençoa a minha vida, da minha nora, da minha filha Tamires, e o resto eu deixo para o meu irmão Éder orar. Não, Senhor, minha família já está abençoada, eu quero que o Senhor coloque na minha frente uma família para me abençoar, porque eu quero chegar em cima e olhar, Senhor, quero que o Senhor mostre para mim as pessoas que lá embaixo, que passaram por mim, e eu falei do teu amor, e Deus vai mostrar. Naquele dia Deus vai mostrar. Eu tenho o meu temor, que Deus colocou uma vez em meu coração, quando ele estava fazendo a obra no lugar, Deus falou, olha para os vizinhos ao seu redor. Eu parei aquela noite e fiquei pensando, aquele bebe, aquele usa droga, aquele se prostitui, aquele rouba, e Deus falou, cada caixão que sair da onde você está, cada caixão que sair, a pessoa descer a sepultura, sem ouvir a minha palavra, eu vou cobrar de você. Deus jogou no meu peito, por quê? Porque eu não te levantei, não dei o meu filho, para você sair da minha casa, entrar na sua casa, trancar a porta, com a sua família e não olhar o que está acontecendo do lado, de fora. E eu falei, Senhor, daqui para frente, eu quero que a porta da minha casa esteja aberta. Entra quem o Senhor quer, mas para ouvir a palavra do Senhor, e as coisas têm que mudar. As coisas têm